Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos está concedendo, mais neste momento. Vamos pedir a Ele que Ele nos abençoe este culto, como tem abençoado todos os cultos, nos hinos que vamos cantar e depois no estudo da palavra dele. Vai ser Jeremias capítulo 11. Vim para pregar o capítulo 5 com altura para frente. A gente veio pregar o capítulo 11. Eu vou pedir ao irmão Daniel que faça essa primeira oração e que Deus nos abençoe na mensagem, nos hinos. Depois que terminar o culto, vou abrir uma sessão para ler algumas coisas da ata. Se alguém não quiser ficar depois, fique à vontade. Irmão Daniel. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos pela Tua misericórdia e bondade para conosco, especialmente o Senhor Jesus Cristo. E neste momento, viemos te rogar que nos ajude com sinceridade e amor cultuar o Teu santo nome, e que o Senhor receba os nossos louvores e adoração, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Pedindo a Tua bênção sobre cada um que aqui está presente. Amém. E sobre o pastor ao ministrar a Tua palavra, que ela venha encontrar guarida em nossos corações. E que deixemos que o Teu Santo Espírito nos use para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. O primeiro hino vai ser o 349. Três, quatro, nove.
156. Foi 184.
Amém? Vamos aos pedidos, a oração a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha vida e por todos os meus. Peço oração por todos os meus, em especial pelo Ângelo. Deus possa estar trabalhando na vida daquela criança, daqueles pais. Pedido da Rosa, pedido do Carlão. Pedido do Zé Carlos, pedido da Osmarina e da igreja em geral. Montônio e os deles. Irmão Luciano, nossa família. Irmã Maria, pedido da Mancássia, família. Ora, irmão Paulo, por esses pedidos.
Senhor, nesse momento agora, queremos te colocar nas tuas mãos, pedir pela sua misericórdia, pela sua graça, por cada pedido que a gente pedido, por cada nome citado, por cada necessidade que o Senhor tem recebido em todas elas, por cada um que nos visita, por essas crianças, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, que possamos ter os nossos desejos realizados, aquilo que é bom, que é agradável, que possa nos glorificar, que possa nos conceder aquilo que necessitamos. Cada um que aqui está, principalmente a saúde, que possa nos dar saúde, nos dar força, trabalhar no nosso plano, para a vida. E mais uma vez, pedimos pelo pastor, pela sua família toda, que o Senhor possa abençoar cada um. Amém. Obrigado. Ontem à noite, no culto de ontem, estudamos Juízes capítulo 4, um pouco, né? E hoje Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11. Oh, perdão. Puxa. Bom, Jeremias capítulo 11. Você que está pensando em Jeremias, tu pode estar pensando. Jeremias capítulo 11. Perdão, irmãos. Setenta anos já está pesando, viu, irmão Paulo? 80, não sei. Não, olha com vocês não acreditam, mas eu passei vergonha hoje. Quer ver um áudio do Daniel? Se o posto de gasolina era aberto de domingo e fui comprar pão, perguntei ele tem uma. Sem dois. Aí eu ia descendo lá, quer dizer, eu passo aqui todo domingo buscar as irmãs, vejo o posto de gasolina aberto e não lembrar disso, não reparar. Diz o Boris, isso é uma vergonha. Então todos acharam, capítulo 11, versículo 1. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Amém? Até aqui. Olha bem como é que é exigente o cristão, a exigência de escutar a palavra do Senhor. Então, aqui no versículo 1, ele fala a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Não era da parte dele mesmo. Se, todas as coisas tem que ter um se. Se o povo tivesse escutado o profeta Jeremias, o resultado seria outro. E hoje, se o povo escutar, dar ouvido às palavras de Deus, às exortações de Deus nas Escrituras, que para nós, o tempo de hoje, aquele tempo o povo já passou. O que está escrito no profeta é para nós hoje, está falando para nós. Aquele povo, Jeremias, tudo morreu. Os que foram salvos estão aguardando a ressurreição. Então hoje, se nós ouvir a palavra de Deus, pôr em prática, ouvir não é só escutar, eu escutei. Ouvir é obedecer. O resultado é outro completamente. Porque a palavra que veio a Jeremias veio da parte do Senhor e não veio a parte de homem nenhum, ninguém. Não era da parte dele mesmo, não era invenção do profeta Jeremias. Então, se eles tivessem escutado Jeremias,
poderia ter sido a salvação deles. Quantos hoje que escutam a palavra do Evangelho, quando Jesus faz o convite, e não se salva, porque escuta, mas não ouve com o coração, não aceita. Então, aí, tanto a salvação hoje de nós, dos que não foram salvos, ainda que precisam de salvação, e aquele tempo a nação tinha sido salva, se eles tivessem ouvido Jeremias. Quando a gente pregamos, irmãos, a Bíblia, a pessoa deve dar ouvido, valorizar a palavra de Deus, que ninguém está pregando por conta dele, por fazer bonito. Prega porque tem necessidade. Tanto quem prega e quem ouve. Então, se eles então estivessem ouvindo, se hoje o povo estiver ouvindo, quantos que não ouve a live? Quando isso vai longe, atende muitas pessoas. Mas, infelizmente, eles fizeram pouco caso do aviso do profeta de Deus. E quantos hoje que não faz pouco caso na mensagem da palavra de Deus, dos cultos, por exemplo? Os irmãos não devem fazer pouco caso, deve pôr o culto. Só se estiver trabalhando, estiver doente, estiver enfermo. Mas fraqueza, desânimo não deve existir nos cristãos. Não deve. Deve procurar ouvir a palavra de Deus, não só aqui em casa, estudar isso. Pois quantos hoje não estão fazendo pouco caso de quem está pregando a palavra de Deus? Quantos hoje? Dá de ombro. Não são palavras somente de homens, elas são inspiração divina que nós estamos estudando, pregando a Bíblia. É para o homem ler e que mais? E entender. Que mais? Ler, compreender, entender, que mais? Mas antes de praticar tem que ter uma coisa: crer. Aí depois praticar. Que mais? E pregar para os outros. É assim uma corrente. Então, todos nós ouvimos uma vez, cremos, aí praticamos. Vai passando para outros. Não pode receber a bola e você toca para frente. O jogo tem que continuar. Vai embora. É assim. Mas só que a desculpa é, primeiro, não acreditam na Bíblia. Quantos já falaram isso para mim? Não muitos, mas alguns já falaram. A Bíblia é escrita por mãos de homens. E diz mais que ela foi escrita por mãos de homens. E quase sempre nós ouvimos isso. A desculpa. Mas o profeta Jeremias falava com intensidade, mas o povo não dava ouvidos ao que o profeta falava. E hoje não é diferente. E Deus conhece, falou de profeta, conheceu, ele chamou de desde os ventres da mãe. Nós, irmãos, desde o ventre da nossa mãe, vamos mais longe, desde antes da fundação do mundo. Deus já sabe tudo, Deus é conhecedor. Deus, na sua graça, escolheu revelar-se os seus propósitos aos seus servos, como Jeremias. Ele revelou, versículo 2: ouve as palavras desta aliança, olha bem, para ouvir, e falai aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Esta aliança falada aqui é um símbolo, irmão, de uma união entre duas pessoas. No caso aqui, Deus e o homem, por meio desta aliança. Então Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e o homem, como aliança de um casamento. Eu perdi a minha, né? Então não sei para onde que foi. A aliança, aquela é um símbolo
Né? Então, no casamento marido e mulher, união de viver juntos. Para quanto? Para sempre, até a morte. É um sentido figurado. Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e o homem, devido à sua morte de cruz e à ressurreição, né, da tumba, e também ele é autor e consumador da fé. Isso lá diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. O que o apóstolo escreveu lá? Falando, olhando para Jesus. Então ele falou, olha para Jesus, que ele é o autor e consumador da fé. Então nós não devemos olhar para ninguém, olhar para defeito de homens, olhar para o pastor, olhar para o irmão, olhar para a igreja, olhar se tem bastante, olhar se tem pouco. Olha para o autor e consumador da fé. Olha, o qual ainda fala assim lá em Hebreus, pelo gozo que estava proposto. Ele, Jesus Cristo, esse autor, consumador da fé, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, é um tipo de relacionamento justo e honesto e confiável naquele que vos chamou. Então nós devemos confiar naquele que nos chamou. Quando nós convida alguém, mas Deus diz nas Escrituras que é para nós convidar pessoas para vir à igreja, pregar, ensinar, como diz lá em Mateus 11, 28, 29 e 30, todo mundo sabe esse versículo. Ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado que de trabalhar? De trabalhar no açougue, né, irmão Luciano? É isso, canseiro? De carpir, de trabalhar, de colher laranja? Não, esse cansaço é outro, diferente. É a alma cansada, o espírito cansado. E eu vos aliviarei. Ele tirou aquele cansaço nosso. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus disse. O jugo da lei é pesado, e o jugo de Cristo ele é leve. É tudo por amor. Então, nesse relacionamento, Jesus Cristo, ele entra no coração do homem, logo no início da conversão. No momento do início da conversão, que vem através do novo nascimento, Jesus, ele entra no coração. O Espírito Santo dele. E forma uma aliança com Deus por meio dele. Aliança, nós estamos unidos com Deus. Amém? Então Deus entrou livremente, logo no início, quando Adão caiu em transgressão. Logo lá, Deus retomou a providência. E é a causa de toda a humanidade que se encontra hoje separada de Deus, por causa de Adão e Eva. Quando Adão caiu, todos nós sabemos, levou toda a humanidade a esta queda também. Pronto. Então ninguém nasce salvo. Ninguém. Todo é pecador. Viu? E necessita do novo nascimento, da nova vida. O pecado veio a existir através da desobediência de Adão. Paulo diz isto na sua epístola aos Romanos 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Paulo já diz, todos se extraviaram. E juntamente, ele juntou tudo, ó. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E o homem é tão orgulhoso, tão cheio de tanta coisa que é a humanidade, né? Não, inúteis, espiritualmente falando, não está falando de Estado. Sobre humanamente falando. Não há quem faça o bem. Ele fala, não há nenhum só. Pense bem. Deus resolveu o problema já desde o momento
não aceitando o sacrifício de Adão. Resolveu o problema. De lá já começou a salvação por sangue e pelas obras. Primeiro Adão fez do jeito dele. Não. E também de mais ninguém, somente o próprio Filho de Deus. Não é a salvação não vem através de ninguém. Muitos antes da fundação do mundo, Deus já preparou a morte de seu Filho na cruz do Calvário. Desde a morte do mundo. A morte de Cristo no Calvário. Para resgatar a humanidade. Eles estão com frio e com calor, hein? Para resgatar a humanidade que viria a cair, que não existia ainda ninguém. Então o Senhor, o Deus, antes da fundação do mundo, ele já preparou o plano. Sabia Deus que ele ia fazer o homem, Adão, mas criar o homem, o Adão do livre arbítrio de escolha, para escolher. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Tu viu só? Nós temos liberdade. Deus não tirou o nosso livre-arbítrio. Então, pela transgressão da desobediência de Adão, irmãos, devemos ter cuidado com o que vemos. As aparências, às vezes, se enganam. Olhar com dois olhos. O primeiro os olhos, esses dois olhos, é o físico. E o segundo, qual é? Os olhos espirituais. Entendeu? A gente olha assim. Olha que aparência, que coisa bonita, bela de usufruir. Aí você vai olhar com os olhos da natureza divina. Não, isso é pecado. Bonito para minha carne. Bonito para mim olhar, gostoso, prazeroso, mas os olhos espiritual tá vendo, mas Deus não se agrada, é pecado. Então, que em Gênesis 3, 6, 7 lá, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ó, por isso os olhos nus, era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ó, uma árvore. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha, a mulher convence o homem, irmãos. A mulher vem com aquele jeitinho. Eu vejo até comigo, chega até pôr na minha boca. Não, vem, já coloca na minha boca. Não, então vai, já pega, coloca. Você tem que morder. São mortos, primeiro até a mão. Então, ele viu a mulher que o fruto daquela árvore era bom para comer. Puxa. Então apresenta a cobiça dos olhos, né? E vemos. E que era agradável aos olhos, então nós devemos olhar nem tudo que aparente bom, que agrada aos nossos olhos, é bom aos olhos de Deus. Então, a cobiça da carne e do coração, através de um olhar, a árvore desejada para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu com ela. Pronto. A partir daí, constituiu a queda, através da desobediência. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Na outra versão, que eu li, que até a do irmão Paulo,
Fala assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram cinta, quer dizer que amarraram tudo pendurado assim, deve ser, né? Fizeram que é um tipo de uma sainha. Fizeram cinta para si. Então, o fato de que, irmãos, pelo visto, tinha perdido a luz envolvente. Sabe aquela luz envolvente, aquela paz no jardim? É a mesma coisa nós hoje, o cristão, está com aquela luz brilhante, envolvente, bem com Deus, bem com Cristo, com o Filho, bem com o Pai, com o Filho, com a igreja todo. Ele tem prazer, trabalha, dá o testemunho, fala, convida. Ele isola da igreja, isola, não volta mais. A luz não fica envolvente mais. A luz vai apaga. Como que vai dar o testemunho? Como que vai convidar? Como é que vai falar e fazer? Então envolve a luz, essa luz da pureza, que antes eles tinham de Deus, aquela luz, naquele casal. Os pecadores se vestem de imoralidade, irmão. Hoje, sacramento e cerimônias religiosas, sacramentos e cerimônias religiosas não resolve tudo. É bom até um certo ponto, mas não resolve a parte principal da salvação. Eles são como esses religiões, muito cerimônias enfeitadas só como avental de folha de figueira de Adão, sem valor algum. Primeiro, era para Jeremias ouvir. Primeiro ponto, ouve bem, aprende bem. E depois, segundo, para você falar estas palavras da aliança, que é um acordo entre duas ou mais partes. É um tipo de acordo com o relacionamento justo e para sempre. É o que Deus fez com o homem e quis com eles. Deus entrou livremente, irmãos. Assim, não foi invadir. Jesus, ele entrou em nós, ele não invadiu, ele avisou bastante, fez o convite, aí abriu o coração, aí o Espírito Santo entra. Ele não é intruso, ele não força, aí ele entra. Então, já no início, com a humanidade, Deus já fez isso, entrou, mas foi rejeitado pelo seu próprio povo. E hoje o próprio povo dele somos nós não devemos rejeitar quando ele quer trabalhar em nossas vidas, quando ele quer nos usar. Ele vai usar homens, mulheres, como eu falei, foi hoje cedo no culto de manhã, Evangelho de Marcos. Ele usa mulheres também, crianças também, que nem lá domingo, lá fomos sábado, né? Na igreja memorial lá, os 2 netos do meu casal, tem 3, são eles da igreja. Agora, o Benjamin e a Manuela, aquele tamanho, já toca vários hinos no piano. Você pensa bem na igreja, ela é membro da igreja, sentar lá e tocando piano? Onde ela vai? Para cá ela vai longe. O sobrinho do irmão Paulo, como é que é o nome dele? Miguel, que eu ia no batismo, você estava na altura do irmão Daniel, ela vai crescer, ele vem. Que Deus abençoe ele, Deus usa as crianças. Aí eu vinha pensando, e até comentei com o irmão Paulo, os adultos não se convertem? Não tem adulto para batizar? Então, batiza as crianças que convertem. Porque estão firmes, estão bem ensinados. Que Deus abençoe eles. E nós aqui temos a vitória que manifestou o tempo, então está aguardando. O dia que a igreja dispor, alguém propor, e a igreja examinar o caso, pode ser batizada ela também. Deus quer entrar nos corações, Ele quer. E na vida das pessoas.
Deixa Ele governar para toda a eternidade, para sempre, até a morte. Mas, sempre tem um mas. Precisa dar ouvidos ao que as Escrituras Sagradas dizem sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é Salvador e Senhor. Salvador é um título. Senhor quer dizer dono. Tem que deixar Ele mandar em nós livremente, não como um tirano. Ele não é como um tirano. Tem que nós abaixar, obedecer. Então, o Messias prometido que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Jesus, Ele é o Salvador. Se Jesus, Ele é o Redentor, o Expiador, o Sumo Sacerdote e o Rei dos Reis. Pense bem, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Como ele diz no Evangelho de João 6,14: ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz-lhe, pois, versículo 3: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha bem que palavra dura: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Ele é amaldiçoado para sempre, se não se converter. Maldito que não escutar, que morrer nessa situação. A palavra maldito significa culpado, perdido, condenado à morte eterna. É a função da lei. E não pode dar vida ou salvação a homens mortos espirituais. Enquanto ele está morto espiritual, ele não tem jeito de salvar. Deus não dá salvação para ele. A hora que ele aceita Jesus, ele recebe a nova natureza e o Consolador, o Espírito Santo. Mas somente a graça pode dar vida ao espírito morto do homem. Nós aprendemos isso, irmão. Eu aprendi depois que eu me converti, que eu não ouvi o Evangelho. Mas antes de eu ouvir o Evangelho, eu estava em outra religião. Nascemos no Espiritismo. Conheço um pouco de lá. Depois passei para outro. Depois me converti, passei a fazer parte da família de Deus. Quantos irmãos que nós temos, irmãos, que nós vamos conhecer lá na glória? Quantos irmãos? Nós saímos daqui, nós fomos em quatro, minha mulher, irmão Paulo Mancassa, lá em Três Lagoas. Os irmãos nunca viram nós, alguns vê na live, mas em tudo vê nós. E receber, irmão, dentro da casa, dar pouso, tratar bem, dar alimento, sair com nós na cidade. Olha, sai que não tem Jesus Cristo, vai longe. Não tem esse privilégio. O cristão tem irmão em Cristo, é irmão em Cristo. E o irmão na carne é irmão aqui. Se não converter, não é irmão, vai ter uma separação. Vai ter uma separação enorme. Se partir parente na carne é uma coisa. É lamentável isso. Você vê um irmão, um filho ou irmão que é rebelde, não sei se ele é irmão aqui. Um pai, a mãe, o que seja. Você vê, nós não vamos encontrar lá, viver junto no reino de Deus. Então, aqui por isso que ele não pode dar salvação, não dá. Porque ele já fez tudo o papel, está tudo feito o plano. Está escrito nas Escrituras. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele disse assim, e vos vivificou, olha bem, porque estava morto, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas de pecados. O apóstolo Paulo disse, então para nós hoje nos vivificou, estava morto.
Aí no 2 ele fala: em quem noutro tempo, olha bem, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes nós andávamos no curso deste mundo. Eu andava, cada um andava, um mais, outro menos. Segundo o príncipe, segundo o príncipe, que é Satanás, Lúcifer, Satanás, príncipe das potestades do ar, dos espíritos malignos, demônio do ar, que opera, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu preguei numa casa cristã desses dias, os amigos, já tinha falado antes, ela respondeu: príncipe. Ela falou quem que é, só que ela falou diabo, mas também, tá certo? Espírito, segundo o príncipe quem é essa potestade do ar? Os demônios, os malignos, os anjos maus, malignos. E agora opera nos filhos da desobediência, é os ímpios, que não tem Jesus Cristo, é filho da desobediência. Quem que é o principal da desobediência? É Satanás. Ele desobedeceu lá em cima, pronto. Aí ele fala no 3, entre os quais, aqui Efésios 2, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, e éramos, falou, por natureza filho da ira, como os outros também. Irmão, nós cristãos abandonou aquilo, não deve mais voltar, praticar o que praticava, que é pecado. Cair não quer dizer que ninguém tropeça, não cai, que não usa aqui até essa curva aqui. O cristão vai assim, tropeça aqui, cai, vai, mas tem um alvo, que é Cristo. O alvo dele é Jesus. Eu quero agradar a Deus. Uma hora, nos momentos, você perde a paciência, outra hora você fala, vê que não deve falar, né? Se a gente conseguisse guardar, a frear a língua, mas nem sempre tem o impulso, né? Então vem assim, mas o alvo é servir a Deus. Ele não deve viver na prática, fazendo toda hora, xingando, brigando, murmurando, tudo. Deve uma pessoa revoltada. Você sabe que as pessoas revoltadas, que vivem na prática, ou vive bebendo, não era de primeiro, tanta coisa na vida das pessoas. Então, aqui nós vemos, a lei foi dada ao homem para lhe tornar consciente a sua condição moral, de ser um pecador. Sem Cristo não há salvação. Isso não tem outro jeito. Não tem salvação sem Jesus Cristo. Sem Cristo também não há santificação. Sem Ele não tem. Sem Cristo também ninguém verá o reino de Deus. Pronto. Primeiro, necessidade número 1 é de um Salvador. Depois de ter o Salvador, Ele é nosso advogado, né? Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em 1 João 2:1, 2, meus filhinhos, olha o que João do Amor escreveu, o apóstolo do amor. Meus filhinhos, ele falou com aquela delicadeza, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, ele falou. E se alguém pecar, temos um advogado, não precisa ficar triste e desanimado, não. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Entendeu? Aí ele fala no 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelo de todo mundo, não é de algum só, é de todo mundo. Se todo mundo se converter, é salvo ele advogado. Mas Deus, como conhece o coração da humanidade e do homem, ele já soube antes quem vai aceitar ou não. Deus já sabia, diante da fundação do mundo, diante de Oswaldo pensar, que hoje ele parecia que vinha aqui. Deus já não pegou, eu pegou de surpresa, sem dúvida, mas Deus não. Deus sabe. Sabe por quê? Chama de maldito porque não guarda a lei perfeitamente. É um amaldiçoado, porque ninguém guarda a lei. Se guardasse, não precisava Jesus Cristo vir guardar. O único que guardou a lei perfeita foi Jesus Cristo. Então, para onde comecemos? Porque já deu a hora, tem que fazer uma sessão depois. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve a palavra desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Birajara. Então, vamos falar para nós hoje. Nós ouvimos a palavra de Deus e vamos falar para os birajarenses, onde nós estivermos. Amém? Que Deus abençoe. Então, vamos cantar um hino, encerra o culto, essa oração. E o irmão Daniel vem aqui para ele ter que aprovar uma ata aí que foi... Daí eu desligo da live. Que hino vamos terminar com o hino? Está escrito em cima, tem uma cara de bemol, mas esse cantor tudo pode puxar no pé. Vamos ver aqui. 2 Thank
Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento, este culto já realizado, e agradecemos pela presença dos irmãos, a presença do Oswaldo também, a Alice, sua filha. Agradecemos pelos hinos e pedimos a Ti que nos abençoa, nos dando uma boa noite. Peço o favor do irmão Joristide, da irmã Rosinha, Tu cuide deles, da saúde dela e os demais que não puderam vir. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Agora, antes